Olá, irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Vamos continuar o estudo de hoje. Esse é o slide número 2. Lembra? No slide passado nós estudamos esse mapa aqui. Falamos sobre o Elohim, Pai, Filho e a Igreja. A ideia da Trindade nesse tempo sendo heresia e ela sendo válida no milênio, quando a Igreja vai estar glorificada diante do Senhor e aí vai ter uma corporação visível. Não podemos dar forma ao Espírito Santo, chamar ele de um terceiro Deus, de uma terceira pessoa e ficar em contradições malucas, dizendo que uma hora ele está no céu, outra hora ele não é visível no céu porque está na terra, uma hora ele está intercedendo com gemidos inexprimíveis no céu, outra hora o testemunho dele é na terra, um fala que é no céu, depois é na terra, mas se perguntar por que alguns apóstolos não viram ele no céu, dizem que é porque ele está na terra e ao mesmo tempo diz que ele é onipresente, então é uma coisa contraditória, isso é o que nós não queremos. E aí nós estudamos esse estudo aqui, fechamos ele e nós vamos continuar a partir do 2. No 2 nós vamos falar o seguinte: continua a mesma, né? Sois deuses, seremos Elohim. Vocês sabem que nós seremos Elohim, junto com o Pai. E aqui nós vamos estudar, tem 2 pontos aqui, né? Aqui tem o ponto número 1. Nós vamos fazer esse segmento aqui. Vamos para Êxodo 14, Números 11, aí vamos pegar essas 2 partes aqui. Em Números nós vamos ter um testemunho que também nos leva para o tempo do fim, onde vai aparecer ali 70 homens, que vai nos fazer lembrar de 70 semanas, com certeza. E nós vamos ter 2 homens que profetizam lá, e que nos lembraria também para o futuro 2 testemunhas. Então 70 homens, 2 homens, 70 semanas, 2 testemunhas. Já que nós vamos ver esse daqui, então vale a pena dar um retoque no tempo do fim. E aí depois que nós olharmos para essa parte, vamos ler o Salmo 82, que seria o ponto 2, né? Salmo 82, aí pega aqui João 10, do 24 ao 36. Aí o Senhor Jesus ele vai fazer uma aplicação do Salmo 82 em João 10. E ele de fato vai dizer isso que está escrito aqui. Jesus disse que somos Elohim e a Escritura não pode falhar. Isso que nós vamos ver. E depois nós vamos para essa parte aqui. Corpo, alma e espírito. De maneira que o que eu vou mostrar para vocês não é tricotomia, é dicotomia. Geralmente a Trindade ela vai se inclinar para a tricotomia, dizendo que o homem é corpo, alma e espírito, que nós somos corpo, alma e espírito. E aí vai pegar referências com tabernáculo, santo dos santos, santo e pátio, sabe, átrio exterior. E aí vai pegando tudo que é 3 para fundamentar a Trindade. Mas na Bíblia você vai ver que o homem não é corpo, alma e espírito. O homem é corpo e espírito. A junção dos 2, corpo mais espírito é igual a alma. E aí são 3 nomes, porque nós vemos que somando corpo com espírito forma alma. Por isso que Paulo fala corpo, alma e espírito. Quando chegar nessa parte a gente contextualiza melhor a ideia. Ok? Então, como eu creio mais na linha binitariana, eu não creio 100% nela, mas como eu creio mais nela, porque ela é que está mais condizente com o nosso contexto atual, não dando forma para o Espírito Santo e chamando ele de um terceiro Deus, então também lógico que eu vou crer na dicotomia e não na tricotomia. Se bem que se a tricotomia fosse algo que desse para realmente provar na palavra, eu iria ser binitariano e ao mesmo tempo crer na tricotomia. Algumas pessoas iriam achar isso um absurdo. Só que quando a pessoa está presa na teologia, ela pega ela pega um menu que a teologia oferece para ela e ela obedece passo a passo o que a teologia oferece para ela. Por exemplo, tem unitarismo, unicismo, biteísmo, triteísmo, binitarianismo, trinitarianismo. São esses 6, não é? Unitarismo, unicismo, tem uma diferença aí entre um e outro.
se bem que é semelhante, mas tem uma diferença. Aí tem biteísmo, triteísmo, binitarismo e trinitarismo. Ok? Alguém pode escolher uma dessas 6 e crer 100% em uma dessas. Tem muita gente que faz isso. Tem gente que é unicista, tem gente que é unitarista, tem gente que é binitarista, 100%, trinitarista, 100%. E tem biteísta, triteísta, 100%. Eu não sou 100% binitariano. E as pessoas ainda dizem que eu confundo o biteísmo com o triteísmo. Porque o biteísmo crê em 2 deuses e o binitarismo não crê em 2 deuses. Crê em um único Deus, mas no Pai e no Filho. É uma coisa meio contraditória da parte do binitarismo, uma vez que a gente sabe que o Pai existe, literalmente, e o Filho existe literalmente, e que visivelmente nós vemos os 2. Então eu posso falar um único Deus, sabendo do elo do Espírito Santo, que liga os 2, eles compartilham do mesmo Espírito, e posso dizer 2 deuses, não crendo em biteísmo. 2 deuses porque são 2. Plural, não é? Eu sei que eles 2 formam um único Deus. Só que não ficaria estranha essa frase para você? Um único Deus maior e menor. Um único Deus maior e menor? Estranho. É um único Deus e pronto, não é? Um único Deus. Luiz, você é binitariano? Então você crê em um único Deus. Não tem essa de maior e menor. Só que a palavra me mostra que o Pai é maior e o Filho é menor. A palavra me mostra que o Pai é Deus e que o Filho é Deus e que eles não são uma pessoa unida, não tem só um visível no céu. O Filho se assentou à destra de um ser. Coloca isso na sua cabeça. Aqui fica explícito o erro do binitarismo. Fica explícito. E também o erro do biteísmo. Eu não sei como o biteísmo imagina as coisas, mas o trinitarismo imagina 3 pessoas no céu visíveis. Às vezes o Espírito não está visível no céu porque foi enviado na terra, mas se ele subir para o céu, ele vai ser visível de novo, né? Tem um trono para o Pai, o Filho está à destra do Pai, e o Espírito Santo não tem trono para ele, e eu não sei muito bem onde que ele está. Eu não sei muito bem qual é a linha, qual é a imagem trinitariana do negócio. Só que tem outro porém. Eu vi que tem pessoas, nos comentários dos vídeos antigos, eu vi que tem pessoas que acreditam que tem 2 tronos. A pessoa é binitariana e ela crê em 2 tronos, um para o Pai, e quando o Pai disse, assenta-te à minha direita, até que eu coloque todos os seus inimigos por estrado dos seus pés, crê que foi arranjado mais um trono para o Filho ali, para o Filho se assentar em um outro trono com o Pai. Isso não é assim. O Filho se assentou no mesmo trono que o Pai. João viu um só trono no céu. Irmãos, o trono, eu acredito que ao redor do trono tem os 24 anciãos, acredito que eles existem literalmente, tem os 4 seres viventes, acredito que eles existem literalmente, tem as miríades de anjos que estão tudo ao redor do trono. Se tivesse 2 tronos, João iria ver 2 tronos, concorda? Então, viu um trono só. Por isso que o Senhor Jesus em Apocalipse fala, aquele que vencer vai se assentar no trono comigo, assim como eu venci e se assentei no trono com o meu Pai. No mesmo trono. Eu creio em um só trono no céu. O Filho está ali à destra do Pai, no mesmo trono. Ficou claro isso? Tem textos falando isso? Por que eu vou crer em 2 tronos? João vê só um. Em toda a palavra de Deus nós vemos um só trono. A Arca da Aliança, na Antiga Aliança, ela é a figura do que é verdadeiro. A Arca da Aliança é o trono de Deus. Tem vários textos que na lei que se você for comparar, você vai ver a Arca da Aliança sendo o trono de Deus. E só tem uma Arca da Aliança, sempre. Quando era tabernáculo, era uma arca, uma menorá, uma mesa dos pães da proposição. Quando foi para o templo de Salomão, já não eram mais uma menorá, eram 10. 10 menorás, 10 mesas, e não eram 2 arcas da aliança. Uma só, porque a arca é o trono, ok? Bom, acho que eu expliquei essa parte, deu para entender, não li os textos, mas você mesmo pode verificar. Então eu sou binitariano, se posso dizer assim, né? Mas não creio 100% na linha binitariana, porque ela erra.
Ela fala que o Espírito Santo não pode ser adorado. Não pode orar para o Espírito Santo. Só que ela fala que o Espírito Santo é o Pai. Ok? Então, o Espírito Santo é o Pai, e então o Espírito Santo não pode ser adorado. Isso é um erro da linha binitariana. Talvez vocês não tenham percebido. Agora, se ela explicasse melhor, ela iria falar que o Espírito Santo, sendo adorado como uma pessoa visível, não sendo o Pai nem o Filho, mas sendo uma outra pessoa, aí você está orando, você não sabe se está orando para o Pai, para o Filho, para o Espírito. Aí sim, está errado isso daí. Eu estou criando um outro Deus. Isso é uma criação de um outro Deus. A Trindade conseguiu fazer esse feito. Criou um outro Deus e deu o nome de Espírito Santo. O binitarismo não faz isso. Crê no Pai e no Filho. Só que fala que o Espírito Santo não pode ser adorado. Se o Espírito Santo é o Pai, próprio Pai, então pode ser adorado. Pode orar o Espírito Santo, sim. Claro, com certeza. Então, não creio 100% na linha binitariana e não creio 100% em qualquer outra linha, mas a que acho mais perto, chega mais perto da verdade, é essa que eu estou falando para vocês, o binitarismo. E aí as pessoas dizem que eu confundo o binitarismo com o biteísmo porque eu falo dois deuses. Eu falo dois deuses no plural, sabendo do hebraico, sabendo da regra do hebraico, porque eu não creio como essas linhas estão mostrando. Não quer dizer que elas estão erradas 100%, mas eu creio em dois Elohim, em dois deuses. Posso falar no português claro. Entendeu? E o Pai, pela palavra de Deus, é maior. O Filho é menor, não em divindade, mas em autoridade. O Filho era, é e continuará sendo menor que o Pai. E se o Filho é um Elohim, ele é um Elohim menor. O Filho fala isso. O apóstolo Paulo fala isso. Ele só não usa a palavra menor. Não usa, mas através de todas as explicações, ele está mostrando que é menor. O Filho, quando estava em carne, diz: o Pai é maior do que eu. O Pai é maior do que eu. Ele é Deus? É. E o Pai? É Deus? É. Se o Pai é Deus e é maior, é um Deus maior. Se o Filho é Elohim, é Deus, e é menor, ele é um Deus menor. Simples. Não tem contradição, não tirou a divindade do Filho, não fez nada. Entendeu? Então, quem diz que a linha biteísta é confundida com a binitarista, essas pessoas que dizem que se está confundindo uma coisa com a outra, é que ela somente consegue pegar o menu e não consegue discernir além daquilo que foi apresentado para ela, e ela aceita o que a teologia colocou para ela. Ela não consegue catar uma coisa, sabe, ver o que isso é certo, aquilo ali está errado, ela não consegue. Entendeu? E tem pessoas que creem que o Pai, o Filho e o Espírito Santo formam um único Deus e que não são três e nem dois, é um só. O Pai foi aquele que veio na Terra morrer e ele ressuscitou a si mesmo, e são somente três maneiras de falar. Ele se encarnou no Filho, e aí eu não sei como eles definem essa parte, né? Então, quando o Pai veio, o trono ficou vazio no céu? Bom, quando Jesus estava aqui, em carne, ele disse que os anjos do pai dele, os anjos daqueles pequenininhos lá, que ele estava cuidando na instrução, ele disse: eu em verdade vos digo que os seus anjos, os anjos daqueles pequenininhos, não cessam de olhar a face do meu pai lá no céu. E o Filho estava na terra. Então tinha alguém na terra orando para alguém que estava no céu. Não estava orando para ele mesmo. Entendeu? Esse é o erro do unicismo ou do unitarismo. Isso é o erro claro. Mas como eu expliquei nos vídeos anteriores, em todas essas linhas, em todas essas 6 linhas, existe Deus, existe pecado na mente deles. Ninguém diz que não é pecador, ninguém diz que não existe Deus. Existe Deus, existe o Filho, existe o Espírito, existe pecado, existe arrependimento de pecado, existe expiação pelos pecados, existe a ideia de que Jesus morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus e vai voltar. Ou seja, são pessoas salvas. Agora, como vai ser distribuído o galardão para elas? E isso está na mão dos 12 apóstolos. Tá bom? Ok. Agora nós vamos ler o quadro. Aí nós vamos começar com essa parte aqui. Ok? A Escritura chama a igreja de Elohim por 3 vezes.
Isso no Salmo 82, que nós vamos ler. Aí, Êxodo 4, verso 15 e 16. Eu já vi pessoas usando esse texto de maneira errada. Então vamos ler Êxodo 4, verso 15 e 16. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Aqui é Deus falando com Moisés. Com Moisés a respeito de Arão. Verso 16. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca e tu lhe serás por Deus. Deus chamou aqui Moisés de Elohim, certo? Deu para entender? Então a gente vê aqui em Êxodo 4, verso 15 e 16, que Moisés foi chamado de Elohim, porque ele tinha as palavras de Deus. Então eu já vi pessoas falando que Moisés foi chamado de Elohim não porque ele era um Elohim ou seria um Elohim, mas sim porque ele tinha a palavra de Deus. Então nesse sentido você é chamado de Elohim, mas não quer dizer que nós seremos Elohim. Essa é uma pessoa que não medita na palavra de Deus com toda certeza. Esse exemplo estava já em Moisés. Se Moisés, que tinha as palavras do Senhor, foi chamado de Elohim, então nós seremos de fato Elohim. Deus já fala isso logo no início da Bíblia. Logo no início. O diabo sabia dessa realidade. O diabo sabia que se o homem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele iria pecar, iria morrer, mas iria ser semelhante a Deus. E quando o homem pecou, quando o homem desobedeceu à lei de Deus, ou seja, faltou fé neles, comeram do fruto, o que Deus disse? Agora o homem é semelhante a nós, é como um de nós. Não era aquela imagem, aquela semelhança que Deus queria. Ele está trabalhando ainda para que isso seja completo em nós. Verdadeira imagem e semelhança de Deus. Mas o homem agora é como Deus, sabendo o bem e o mal. É uma porção, é uma parte. Porque para você ser imagem e semelhança de Deus, você precisa ter o nome do Senhor, o selo do Espírito Santo em você. Tá certo? Então vamos agora em Números 11, do verso 23 ao 29. Essa parte é interessante também. Números 11, verso 23. Porém o Senhor respondeu a Moisés: Ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. Essa frase aqui, ela é referente a um contexto do capítulo, Números 11, né? É referente a um contexto que estava aqui. Mas, por causa das coisas que vão aparecer aqui, nós sabemos que Deus estava usando essa porção aqui para falar de algo do tempo do fim. Deus vai mostrar para nós se a palavra de Deus vai se cumprir ou não. Eu vou lembrar vocês dessa frase aqui. Então, verso 24, diz assim: Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda. Verso 25. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o Espírito de Deus, que Deus colocou em Moisés, Deus tirou do Espírito de Moisés e pôs sobre aqueles 70 anciãos. Trazer aqui para cima. 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Então aqui nós vemos o Espírito de Moisés em 70 homens e eles profetizaram e depois nunca mais. Só que olha o que aconteceu no verso 26. Porém, no arraial ficaram 2 homens. Esses 2 homens aqui já é uma predição para o tempo do fim. Ficaram 2 homens. Um se chamava Eldade e outro Medade. Tem a ver aqui, o que dá a entender pelos nomes, tem a ver com amor. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Verso 27. Então correu um moço e anunciou a Moisés, e disse: Eldade e Meldade profetizam no arraial.
Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Verso 29. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse do seu espírito. Olha o que Moisés disse. Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta. Foram 70 homens, mas aí ficaram só 2 profetizando, justamente 2. E Josué foi falar para Moisés, dizendo: Moisés, proíbe eles. Moisés falou: você tem ciúmes por mim? Você tem cuidado por mim? Tomara que Deus pegasse do seu espírito e colocasse em todo o povo, e todos profetizassem. Vê os números, 72. 70 aponta para o final das 70 semanas e 2 para 2 testemunhas. Porque quando Moisés disse: Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhes desse do seu espírito, é o espírito dele. Mas lembra, Deus pegou do espírito de Moisés e colocou nos 70. Ou seja, no final dos tempos vão ter 2 testemunhas, e uma delas nos lembra Moisés e a outra nos lembra Elias. E elas vão ter o espírito de Moisés e o espírito de Elias. Em cada uma das pessoas que vão profetizar, cada uma delas terá o espírito de Moisés e o espírito de Elias. Entendeu? E você que conhece as 2 testemunhas, é referente às 2 casas de Israel, há muitas coisas que vão acontecer no tempo do fim, vocês entendem o que significa isso. Entendeu? Então Deus vai pegar do espírito de Moisés e vai colocar sobre uma porção do povo. Uma porção da casa de Judá e uma porção da casa de Israel. Uma porção de Efraim e uma porção de Judá. Vai pegar do espírito de Moisés e também do espírito de Elias. Porque o contexto de Moisés e o contexto de Elias juntos vão estar no tempo do fim. É só a gente ver Apocalipse que a gente vê bem claro isso. Aí, esse texto agora ganha mais sentido. Encurtou a mão do Senhor? Agora mesmo verás se cumprirá a minha palavra. Se cumprirá ou não a minha palavra. Muitas pessoas, no final dos tempos, não vão acreditar no que vai acontecer. No que nós estamos falando, já muitos não acreditam. Mas Deus vai dar do seu espírito sobre o povo. Vai pegar do espírito de Elias também, que é o espírito do Senhor. Mas características de Moisés e características de Elias estarão no povo. E Deus vai distribuir isso no povo. E aí Deus vai... É como se Deus estivesse lembrando o povo. Vocês vão ver se minha palavra vai se cumprir ou não, porque a minha mão não encurtou. Ok? Eu achei interessante falar isso para vocês, porque está num contexto onde isso... Bom, isso é bom ser falado, né? Já que nós vemos em Êxodo 4, Moisés sendo chamado de Elohim, e depois nós vemos em número 11 que Deus ia pegar do espírito de Moisés e colocar sobre o povo. Ou seja, o povo vai ser semelhante a Elohim na terra. O povo, eu digo, as 2 testemunhas. E aí você vê lá 70 homens e 2 homens, que nos faz lembrar 70 semanas e 2 testemunhas. Ok? Então aqui nós vamos agora para a parte número 2, Salmo 82. Aí nós vamos ler o Salmo 82, rapidinho, e nós vamos ver a aplicação do Senhor Jesus no Salmo 82. Salmo 82 diz assim: Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses, estabelece o seu julgamento. Entendeu? Aqui, a palavra no hebraico é plural, por isso que aqui está deuses. Se aqui fosse singular, aqui seria Deus. Essa é a regrinha do hebraico, que muitas pessoas, se perdendo nessa regrinha, não conseguem entender o porquê que o pai é maior e o filho é menor, mesmo eles sendo chamados de único Elohim. Único Elohim, é claro, se tem um espírito que une os dois, é um só Deus. Mas se nós sabemos que tem um e o outro é visível, e que um envia o outro, um ressuscita o outro, um dá o reino para o outro, um chama o outro de Elohim, então são 2, não é? Podemos falar 2 Elohim, 2 deuses. Mas um é distinto do outro? Não é. Eles formam um único Deus por causa do Espírito. Assim como nós. Nós faremos parte do ministério do Senhor. Seremos chamados de Elohim.
Paulo disse que aquele que se une com o Senhor torna-se um só espírito com o Senhor. Mas seremos igual a ele em autoridade em tudo? Claro que não. Nem igual ao Filho em autoridade nós seremos. Nós teremos a autoridade do Filho. Não em todas as porções, entendeu? Não pode confundir isso. O Pai é maior, o Filho é menor que o Pai e a Igreja é menor que o Filho. Isso o apóstolo Paulo viu claramente e não teve problema nenhum em falar isso. E, pelo contrário, o problema está quando você fala o contrário disso. Cabeça e corpo estão unidos, mas tudo vem da cabeça. Cristo não se colocou como figura do corpo, ele se colocou como figura da cabeça que controla o corpo. Entendeu? Então Deus assiste na congregação divina. A palavra congregação, aí, é a palavra edá. Essa palavra significa testemunha, vem de edut. Pegaram a palavra edá e colocaram aqui no aplicativo congregação e assembleia. Mas edá é testemunha no singular feminino. Edut é testemunho. Então, a palavra congregação é kehilá. Então não confie em 100% nos aplicativos. Esse aplicativo aqui, essa Bíblia, que é muito boa, muito válida, ela tem um monte de erro. Um monte. Então aqui seria Deus assiste na congregação divina. Mas aqui, a palavra aqui está no singular. Não poderia estar escrito assim, Deus assiste nas testemunhas divinas. Porque aqui está no singular. Então, a frase é Deus assiste na testemunha divina. Mas colocaram congregação para dar mais sentido ao texto. Ok? Mas a testemunha somos nós. Aí diz, no meio dos Elohim, essa congregação são os Elohim. Estabelece o seu julgamento. Tá dando para entender? Então aqui nós temos uma vez o povo sendo chamado de deuses. Agora olha só a conexão de pensamentos no Salmo 82. Eu vou trabalhar ele em outros vídeos, de maneira separada, para isso ficar cada vez mais claro. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Deus está reprovando o povo, lá no passado. E isso que ele sempre fala nos profetas. Ele fala para a gente julgar com justiça, para não pensar mal contra o próximo, por exemplo, Zacarias, para julgar a causa da viúva, do órfão, do necessitado, para não tomar partido. Fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. O verso 5 estava de amarelo, eu acabei de tirar o amarelo do verso 5, para a gente criar a conexão. Logo após Deus ter falado no verso 2, no verso 3 e no verso 4, Deus ter falado para o povo o que eles devem fazer corretamente e julgar corretamente, no verso 5 ele disse, eles nada sabem, nem entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Parece que não tem nada a ver essa frase, né? Mas é isso que vai acontecer por causa da transgressão do povo. Eu me lembro dessas frases em outros profetas. Deus fala, vacilam os fundamentos da terra, a terra fica em trevas, e isso e aquilo. Tudo isso por causa da transgressão de Samaria e Judá. Então, não dá para pôr tudo dentro do Salmo 82 agora, né? Mas eu entendo por que Deus disse, vacilam todos os fundamentos da terra. Verso 6, eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Quem é filho do Altíssimo é deuses. É deuses, no plural mesmo. Verso 7. Todavia, de novo, todavia. O verso 7 está em conexão com o verso 5. Eles nada sabem, nem entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Aqui é o tempo do fim. Ou seja, eles não praticam tudo o que eu estou falando aqui no verso 2, no verso 3 e no verso 4. Não praticam. Por isso, os fundamentos da terra vão vacilar.
Eu disse, sois deuses, ou seja, julguem corretamente. Vocês são como eu sou. Esse é o nome do Senhor explicado em toda a palavra. Eu serei o que serei. Deus está falando para o homem. Eu vou ser como vocês são. Eu vou ser como o homem é, para que você se torne como eu sou. Todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes havereis de sucumbir. Quem é que vai morrer? Os que não praticam o que está aqui de amarelo. Os que não julgam justamente. Os que não cuidam. Os que tomam partido pela causa dos ímpios. Os que não fazem justiça. Ou seja, fazem injustiça ao fraco e ao órfão. Os que não procedem retamente para com o aflito e o desamparado. Os que não socorrem o necessitado. Os que não tiram os necessitados da mão dos ímpios. Os que fazem iniquidade. Esses vão morrer. Mesmo Deus dizendo, vós sois deuses. Muitos no Antigo Testamento não foram reprovados, mesmo eles tendo a escritura do Altíssimo. Muitos daqueles que vivem no período do Novo Testamento, aqui no nosso tempo mesmo, muitos não vão apostatar da fé, mas foi dito para eles, vós sois deuses, mas vocês não fazem o que eu faço. Vocês não combinam comigo, não estão de acordo comigo. Por isso vão morrer. Todavia, ainda que eu disse vós sois deuses e que dei a vida eterna para vocês, vocês vão morrer. Como qualquer dos príncipes, havereis de sucumbir. Aí o verso 8, levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. No mapa mental está escrito que Deus chamou, a Escritura chamou os santos de deuses por 3 vezes, não é? Conta. No meio dos deuses, uma vez. A segunda vez está aqui. Eu disse, sois deuses, não é? Aonde está a terceira vez? Não aparece, né? Não aparece. Mas se vocês entenderem o que Deus está falando aqui no primeiro texto, aqui no primeiro texto, você vai ver que a Escritura chama 2 vezes. Olha, Deus assiste na congregação, na testemunha divina. De amarelo ali, divina. É a palavra ela. Aqui no aplicativo diz Deus, semelhante a Deus, poderoso, homens poderosos. A palavra El no hebraico, realmente em alguns textos, está traduzido como poder, como força. Mas ela vem de Elohim. Então aqui está falando, usou a última palavrinha do nome de Deus, Elohim. Deus assiste na testemunha de Deus. Na testemunha de Elohim. Entendeu? Está chamando a congregação. Eu sei que a palavra é congregação aqui no português, mas no hebraico é testemunha. Que se refere à congregação, sim, mas a palavra congregação é Kehilá. Deus quis falar que essas são testemunhas divinas. Testemunhas de Deus. No meio dos deuses, que é a mesma coisa. Os deuses é que é a congregação. Estabeleceu o seu julgamento. Tá certo? 3 vezes a Escritura disse isso. E quando está escrito, eu disse, sois deuses, vamos clicar aqui nessa cruzinha e vamos ver quais são as referências que o aplicativo dá. 82:6, João 10:34, deu o Novo Testamento, né, pra gente. Só que quando a Escritura está dizendo, é o Espírito Santo falando aqui, né? Quando o Espírito Santo disse que ele disse, sois deuses, ele está dizendo algo aqui no Salmo 82 que ele já havia dito antes. Quando que Deus disse, sois deuses? Quando ele disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Sois deuses. Entendeu? Foi ali que Deus disse, primeira vez. Sois deuses. Eu disse. Vocês são a minha imagem e semelhança. Devem julgar como eu julgo. Devem ver como eu vejo. Devem falar como eu falo. E lá em Apocalipse, todas essas coisas estão nos santos.
De fato, Elohim. Os santos com o Elohim, né? Um com Elohim. Agora a gente vai, segundo o mapa aqui que nós estamos acompanhando. O mapa é esse daqui. Agora nós vamos em João 10, do 24 ao 36. Certo? Vamos ver a aplicação do Senhor Jesus. Aqui nós teríamos que olhar um contexto maior, mas porque tem muitas explicações no vídeo, ele está ficando muito longo realmente, eu resumi. Mas para isso fazer sentido, mais sentido, tem que olhar mais contexto dentro de João 10. E até mesmo em João 8. Mas vamos ver aqui o verso 24. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Verso 25. Respondeu-lhe Jesus, já vos disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço. Elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Presta atenção nessa frase. Ela é uma das principais. Eu lhes dou a vida eterna. Porque as ovelhas que ouvem a voz do Senhor são Elohim. Eu lhes dou a vida eterna. Tem vida eterna. Mas lá no Salmo 82, embora Deus disse, vós sois deuses, o Espírito Santo está dizendo, por que vocês não julgam corretamente, não cuidam dos órfãos, das viúvas, dos necessitados e fazem o que é mal? Todavia morrereis. Mas esses que fazem as coisas do Senhor têm a vida eterna. Entendeu? E João, tendo todas essas coisas em mente, na sua carta ele fala que tem pessoas que não têm a vida eterna permanente em si. Quer dizer que elas recebem a vida eterna, elas nascem de novo, elas recebem da palavra do Senhor e até praticam por um tempo, mas depois acabam abandonando a palavra de Deus. Então elas não têm a vida eterna permanente, porque elas deixam que o inimigo roube a coroa delas. Então aqui Jesus está falando, eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Mas no Salmo 82, todavia morrereis. Jamais perecerão. Muito importante aqui essa frase também. E ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Esse texto aqui, muitas pessoas gostam. E deve gostar mesmo, porque ele é muito bonito, e eu creio nesse texto. Só que o Senhor fala também dentro do mesmo Evangelho de João. Lá acho que em João 14 ou 16, ele fala, o Pai é maior. Eu e o Pai somos um, mas o Pai é maior. Creia nos dois textos. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do meu Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus, não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Aí Jesus, ele não disse, eu não estou me fazendo Deus a mim mesmo. Eu não estou me fazendo Elohim. Ele não disse isso, porque ele disse, eu e o Pai somos um. Sou Elohim. E ainda ele vai dizer, assim, já estou explicando o texto, né? Mas ele vai dizer, vocês também são Elohim. Mas vocês não estão em compatibilidade com o Senhor. Replicou-lhes Jesus, não está escrito na vossa lei? O Salmo é lei, viu? Eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses, aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas porque declarei, sou filho de Deus? Verso 37. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Aqui, no verso 39, vai dizer que eles queriam apedrejar Jesus de novo.
Entendeu a aplicação que o Senhor Jesus fez do Salmo 82? Diante de todos os judeus? Ele disse, eu sim sou Elohim, eu e o Pai somos um. E a Escritura foi dirigida para vocês também. Vocês poderiam ser um comigo assim como eu sou um com o Pai. Vê que essa oração está em João 17, aqui nós estamos em João 10. Em João 17 ele fala, Pai, Tu em mim, eu neles, eles em nós, para que nós sejamos um. Porque eles creram na palavra de Deus, então eles serão deuses, não perecerão, serão aquelas ovelhas que ouvem a voz do Senhor e que têm a vida eterna, jamais perecerão. Salmo 82, todavia morrereis. João 10, vocês não morrerão. Entendeu? Jesus está dizendo, eu sou Elohim. Você é Elohim, mas tem que agir como um Elohim. Entendeu? Não quer dizer que você vai ser o cabeça do filho. Não quer dizer que você também vai ser o cabeça, o próprio filho. Você vai ser o corpo de um cabeça que é o filho, que tem um cabeça que é o pai. Isso é escritura explicada. Isso não é teologia, é escritura explicada. Agora, acabamos essa parte. Aí temos essa parte aqui, corpo, alma e espírito. Isso é um resumo. Tem muito o que se falar aqui. Depois que eu fechar o assunto da Trindade, mais uns 3 vídeos eu acabo, e aí nós vamos estudar sobre o nome do Senhor. E depois que nós estudarmos sobre o nome do Senhor, acredito que vai ser aí 2 vídeos grandes, nós vamos estudar sobre corpo, alma e espírito, detalhadamente. Aqui é um resumo. Eu já falei isso para vocês no vídeo passado, eu dei uma palhinha no começo, então nós vamos ler direto o texto de Gênesis 2:7. É um resumo, viu? Gênesis 2:7. Aqui que se originou a palavra. Então o apóstolo Paulo, tudo que ele fala tem que estar baseado aqui. Verso 7. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Aqui é um elemento da terra. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. O fôlego de vida aqui, irmãos, não está escrito a palavra ruach, para se referir ao Espírito Santo. O fôlego, está aqui a palavra nashamar. Está essa palavra. Mas a gente sabe, por outros textos da palavra, como Jó, por exemplo, que foi o Espírito Santo aqui. Foi uma porção pequena do Espírito Santo, porque, veja bem, Deus soprou nas narinas do homem algo que dá vida para o homem. Não foi apenas um sopro de vida. É o Espírito que dá vida. Só que ainda o homem era alma vivente, haveria de se tornar espírito vivificante. Aqui, quando Deus soprou no homem, não tinha ainda as escrituras desenroladas, ele não poderia vislumbrar as obras do Senhor, os profetas, ainda tinha que tudo ser desenrolado. Então, cada vez que o tempo passa e que Deus trabalha pelos profetas e que tem escritura sendo formada, principalmente no nosso tempo hoje, que nós temos acesso a toda a escritura, isso faz muito mais sentido para nós. Entendeu? Então, o sopro de vida que ele deu foi, sim, uma porção do Espírito de Deus. Só que se apagou por causa do pecado do homem. Só que Deus reacendeu isso pela palavra de Deus. Ele não reacendeu isso só quando Jesus veio. Ele reacendeu isso já na palavra que ele ia falando para os homens. Ele iria acendendo o Espírito do homem. Então tá certo, fôlego de vida. E o homem passou a ser a alma vivente. Alma vivente, deixa eu frisar aqui. Alma vivente. Aqui a gente tem pó da terra, soprou fôlego de vida, e o que aconteceu? E o homem passou a ser alma vivente. Eu não frisei tudo isso daqui porque eu não queria focar nisso daqui, né? Ele passou a ser alma vivente. Deus não colocou a alma no homem para formar 3. Tem pessoas que não conseguem definir se a alma é o elemento do céu ou se é um elemento da terra. Se nós somos espírito, alma e corpo, 3, então define aí para você mesmo. O espírito do homem, né? Que foi Deus que deu. Foi Deus que deu. Então é um elemento do céu. Corpo, um elemento da terra. E a alma? É qual elemento? É um elemento da terra ou um elemento do céu? Porque o homem só passa a ser alma depois que junta espírito com corpo.
Tiago não fala? Assim como as obras sem fé é morta, assim como o corpo do homem sem o espírito está morto, assim as obras do homem sem a fé do homem sem as obras é morta. Então Tiago viu que o homem que é carne, se não tiver o espírito, está morto. Mas se o homem que é carne tiver o espírito, ele está vivo. E o vivo, que é vida, é a palavra alma. Aqui tem um trocadilho que a gente só conhece pelo hebraico. A palavra soprou é a palavra nafash. Certo? Nafash. E a palavra alma é a palavra nefesh. Então Deus soprou e o homem passou a ser alma vivente. Deus nafash e o homem passou a ser nefesh. Esse é o trocadilho. Se fosse colocar isso no português, de maneira que houvesse esse trocadilho, teria que ser assim. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser sopro vivente. Soprou, sopro. É assim que está no hebraico, nafash, nefesh. Mas aí escolheram, não sei por qual razão, a palavra alma, que significa vida. Mas esse trocadilho eu acredito que só tem no hebraico, né? Soprou, nafash, e aí o homem passou a ser alma, nefesh. Então a alma é o sopro do Senhor. O que é a alma? É o sopro. Não é um elemento diferente. Ok? Isso é o que está desenhado aqui. Deus fez o homem do pó da terra, um elemento da terra, e soprou o Espírito, o elemento do céu. E o que diz o texto? E o homem passou a ser alma vivente. Ele passou a ser alma. Quando que ele passou a ser alma? Quando Deus formou o corpo do homem do pó da terra, que é carne, soprou o Espírito e o homem passou a ser alma. O que é alma? É corpo mais espírito. Entendeu? E lá em Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses 5, que é o único texto que dá base, que daria base para a tricotomia fundamentar a Trindade, é 1 Tessalonicenses 5, aonde o apóstolo Paulo usa essas três palavras, que o vosso espírito, alma e corpo estejam irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Só que o apóstolo Paulo não entendeu que a alma é uma soma do corpo mais o espírito? Será que ele não entendeu isso? Por que ele citou três? E ainda ele não citou nessa sequência que o vosso corpo, alma e espírito. Ele citou ao contrário, que o vosso espírito, alma e corpo. Para você entender o que tinha na mente dele e o que fez ele citar três porções e ainda ao contrário, irmãos, aí a gente precisa de muitos textos. E não vai precisar de muitos textos para torcer a tricotomia, desfazendo a Trindade para querer puxar para o lado da dicotomia ou do binitarianismo. Não precisa de fazer isso. Porque lá está escrito, Deus formou o homem do pó da terra, soprou o Espírito e o homem passou a ser alma vivente. O que é alma? Define aí vida. Define uma vida, biblicamente. Corpo mais espírito. E o homem passa a ser alma vivente. Só que aí Deus também trabalha na palavra alma. Porque na palavra alma, que é a vida, tem o sangue. E Deus tem textos no livro da lei que o Espírito Santo fala que toda a vida do homem, toda a alma está no sangue. Porque aí ele queria revelar coisas profundas a respeito do Filho. Então tem que estudar a palavra corpo, alma e espírito no Antigo Testamento, no Novo Testamento e também a parte do sangue. E é um estudo que vale muito a pena. Vale mesmo. Então aqui Gênesis 2:7, né? A palavra soprou é nafash e a palavra alma é nefesh. Então como Deus... O homem era só corpo, né? Era só corpo, veias, sangue, mas estava morto ainda, não tinha vida. Quando Deus nafash, aí sim ele passou a ser nefesh, alma. Isso nos lembra muito bem o que está acontecendo em Ezequiel 37. Vem Espírito, sopra dos quatro ventos. Aí
sabe, parece que está revivendo o homem. Mas aquele exército que Deus está revivendo, que é a casa de Israel, não é apenas um homem. É claro que aqui era um homem, todo o gênero humano estaria ali em Adão. Mas parece que Deus está revivendo o homem para ele ser não alma vivente, mas espírito vivificante. Vê que vai juntar ossos nos ossos, como Deus fez. Juntou ossos nos ossos. Vai estender pele por cima deles, mas não tinha o espírito ainda. Aí quando soprou o espírito naquele exército, ele se colocou de pé, com um exército maravilhoso para a batalha. Ezequiel 37, a batalha é contra Ezequiel 38 e 39, contra Gog e Magog. A continuação de Ezequiel 37 está em Ezequiel 38 e 39, mas se você quiser dar um zoom ali, você vai em Joel 2, um grande exército formado diante de Deus. Aquele exército de Joel 2, que apareceu de repente formado diante do Senhor, ele foi reconstruído em Ezequiel 37. Então nunca esqueça de Ezequiel 37 com Joel 2, tá bom? Aqui a gente acabou, irmãos. Agora nós vamos para o slide número 3. Esse slide aqui ele é mais fácil para explicar. Sois deuses, seremos Elohim? Sim, seremos. É a parte 3. E aqui eu coloquei a pergunta. Você acredita no apóstolo Paulo? Se você acredita no apóstolo Paulo, você vai acreditar no que ele falou aqui. Em 1 Coríntios 11, do 1 ao 3, ele vai mostrar que o Pai, ele é a cabeça do Filho. O Pai, ele é a cabeça do Filho. E que o Filho, ele é a cabeça de todo homem. E que o homem é a cabeça da mulher. Aí o que nós vamos ter aqui nesse texto? Que é muito interessante. O Pai e o Filho, eles estão unidos. Essa linha aqui pode representar o Espírito do Senhor também. Eles estão unidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, que também é o Espírito do Santo, o Espírito que procede de Deus, o Espírito do Pai, o Espírito do Filho, não são dois Espíritos, é o mesmo Espírito que une os dois, mesma divindade, mesma natureza, mas não mesma autoridade. Pai é Pai e Filho é Filho. Eles estão unidos e formam um único Elohim, um único singular, por causa do Espírito Santo. Elohim, plural. Pai, Deus. Filho, Deus. Dois deuses. Não tem nada de biteísmo aqui. Biteísmo crê diferente. Ainda que eu fale dois deuses e pegue a frase do biteísmo, eu não creio como o biteísmo acredita. Dois deuses porque eu estou falando no português e é assim que se fala. Eu não acredito que o Pai e o Filho é um único Elohim, e eu olho para o céu, vamos supor que nós fôssemos agora arrebatados ao céu. Eu iria olhar um só no trono. Perguntaria para um dos 24 anciãos, perguntaria para mim, Luiz, o que vês? Eu ia falar, eu vejo um no trono. Aí ele perguntaria para mim, quem que é, o Pai ou o Filho? Eu iria dizer, tu sabes. É o Pai ou o Filho? Eu estou vendo um. A linha trinitariana não crê assim, porque ela acredita que são três, então ela não estaria vendo só um, ela estaria vendo três. A linha unicista, unitarista, talvez estaria olhando só um. Eu iria ver dois, com toda certeza. Um trono, mas iria ver dois. Entendeu? O Pai, eu iria ver o Pai e iria ver o Filho. Iria saber que eles formam um único por causa do Espírito Santo e Elohim, que é plural. Um único Deus, um único Elohim, dois deuses, um único Deus, para mim é a mesma coisa. Mas Pai é Pai, Filho é Filho, era assim antes, é assim agora e vai continuar sendo para sempre. E vocês vão ver como isso é assim. E aí também tem a parte do homem e da mulher. Lembra que Deus disse, o Pai e o Filho disse, façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. E aí ele criou o homem e também criou a mulher, não é? O homem é a cabeça da mulher, assim como o pai é a cabeça do filho. O homem e a mulher, eles vão formar uma só carne. Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Eles são dois, mas formam uma só carne, não é? É assim. E aí vamos ler agora o texto de 1 Coríntios 11. Sede meus imitadores,
como também eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então o apóstolo Paulo fala as coisas e nós temos que imitar o que ele fala. Porque Cristo fala e o apóstolo Paulo imita Cristo. Entendeu? O filho disse, o pai é maior. O apóstolo Paulo vai falar, o pai é maior. Aí a Trindade fala, o pai e o filho é a mesma coisa, é um só. Pega um texto, só uma parte da escritura e esquece da outra. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições assim como vou-las entreguei. O apóstolo Paulo entregou tradições para eles, com certeza eram coisas relacionadas à escritura, e o apóstolo Paulo fala, eu vos louvo nisso. Quero, entretanto, que saibais, eu quero que vocês saibam isso, ser Cristo o cabeça de todo homem. Trindade concorda. E o homem a cabeça da mulher. A Trindade concorda. E Deus o cabeça de Cristo. A Trindade não concorda. Ela cisca para tudo qualquer lado e dá um jeito de torcer isso daqui. Ó. Só para ela não se assemelhar à linha unicista, unitarista, biteísta, triteísta, ela cisca para todo lado e acaba sendo desequilibrada nessa parte. Deus é o cabeça de Cristo. Tem uma escada aqui. Eu vi pessoas zombando dessa minha fala, dizendo que forma uma escada herética, né? Que a Escritura não fala o que eu falo. Mas o apóstolo Paulo está mostrando aqui uma hierarquia e que não pode ser desfeita. Ele fala, eu quero que vocês saibam isso. E em 1 Coríntios 15, ele vai dizer que tudo foi posto debaixo dos pés do Filho, menos o Pai. O Pai não se sujeita ao Filho. Pelo contrário, ele fala que o Filho vai se sujeitar ao Pai, para que Deus seja tudo em todos. Quando ele fala Deus, ele fala o Deus Pai, para que ele seja sobre o Deus Filho. É a mesma coisa? Não. Quem é maior aí? O Pai. Então, olha o mapinha. O Pai é o cabeça do Filho, o Filho é o cabeça do homem e o homem é o cabeça de toda mulher. Se você disser que o Pai e o Filho formam um em tudo, que não tem nada de diferença entre os dois, você está anulando o que o apóstolo Paulo falou, que o Pai é a cabeça do Filho. Sendo assim, você iria anular também que o Filho é a cabeça de todo homem. O Filho não é maior que todo homem? Esse todo homem não inclui também a mulher? Mas o apóstolo Paulo fala, o Filho é a cabeça de todo homem e o homem cabeça de toda mulher. Existe hierarquia. Ainda que o homem e a mulher tornam-se para Deus uma só carne, ainda o homem é a cabeça da mulher. Ainda que o Pai e o Filho torna-se um único Deus pelo mesmo Espírito, ainda assim o Pai é a cabeça do Filho. Se você diz que não é, você tem um problema em ser fiel à Escritura, por causa de defender a doutrina de homem, você tem um problema grave com isso, e você também tem que continuar a fala. Se o Pai não é maior que o Filho, então o Filho não é maior que todo homem, e nem o homem é maior que a mulher. Ou seja, o homem e a mulher pode ser cabeça. A mulher pode ser cabeça do homem e o homem cabeça da mulher. Já que o pai pode ser cabeça do filho e o filho pode ser cabeça do pai. Por isso que eu não sou trinitariano. Aí diz aqui, essa ligação que nós vimos agora, que é uma hierarquia, o apóstolo Paulo não tirou a divindade do filho aqui, e ele não tirou a autoridade do homem e nem da mulher. Todos esses daqui, esses 4 grupos, o pai, o filho, o homem e a mulher, eles vão se tornar um único Elohim. Seremos Elohim, um único Deus. Tudo isso daqui vai ser feito um único Deus, junto com o Pai. Mas pai é pai, filho é filho. No tempo de hoje, homem é homem, mulher é mulher. E quando tudo for glorificado, o Pai não vai ser glorificado, né? O Pai já foi glorificado no Filho, o Filho já foi glorificado pelo Pai. E quando nós ressuscitarmos e estivermos ressurretos diante do Senhor, vai ter Pai, Filho, e esses 2 itens aqui, o homem e a mulher, formarão a igreja. Aí, eu escrevi aqui para vocês. Seremos um com o Pai e com o Filho. Certo? Seremos um com o Pai e com o Filho.
Em 1 Coríntios 6, do 14 ao 17, o apóstolo Paulo vai dizer que todo homem que se ajunta com o Senhor torna-se um só espírito com ele. Leia lá depois. Ele fala assim, vocês não sabem que um homem que se ajunta com uma prostituta torna-se uma só carne? Pois está escrito, e serão ambos uma só carne. Se o homem tem uma relação com uma prostituta, tornou-se uma só carne. Ou com qualquer mulher. E aí ele está repreendendo a igreja por isso. Aí ele fala, mas todo aquele que se uniu com o Espírito do Senhor, com o Senhor, que é Espírito, né? Torna-se um só Espírito com ele. Na verdade, a frase está assim, todo aquele que se une com o Senhor, torna-se um só Espírito com ele, porque o Senhor é Espírito. E isso está em conexão com João 17, como nós falamos nos vídeos passados, né? E João 17 está em conexão com Apocalipse 3, do 20 ao 22. Vamos ler esse texto aqui, eu acho que pela primeira vez. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. E cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. É uma linguagem para dizer que todos nós seremos um. Por isso que eu coloquei ali conexão com João 17. É claro que nós vamos ter tronos, mas é uma linguagem para dizer que nós seremos um com o Pai, entendeu? Naquele esquema de autoridade. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E era o Filho falando, não era? 7 vezes é o Filho que está falando, você vai ver no começo. No começo de cada fala para cada igreja, é o Filho falando. Ó. Ao anjo da igreja, em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O princípio da criação de Deus. O que é isso? Lembra do vídeo passado? Nós lemos Provérbios 8? Mostra que a sabedoria foi gerada. Eu já expliquei isso, né? Os testemunhas de Jeová olham para esse texto, eles vão somar esse texto com... Aqui está citando Provérbios, né? Provérbios 8, 22, tá certo. Eles vão somar esse texto com Provérbios 8, com Colossenses 1,15, onde o apóstolo Paulo fala que Cristo é o primogênito de toda a criação, e eles vão dizer que Jesus foi criado, que ele não existia na eternidade e passou a existir. Eu não penso assim. Eu já expliquei como eu penso. Mas o próprio Senhor está falando que ele é o princípio da criação de Deus. Eu não sei o que a Trindade faria com esse texto, e com Colossenses 1,15, e com Provérbios 8. Não sei o que ela faria. Eu nunca vi uma explicação assim. Gostaria de ver para ver o que eles falariam. Mas aqui, ninguém pode negar que está escrito o princípio da criação de Deus. Entendeu? Não é o Pai que é o princípio da criação do Filho. É o Filho que é o princípio da criação do Pai. Aí, irmãos, fechamos essa parte. Agora, o próximo... Esse daqui é muito difícil. Irmãos, eu não vou fechar essa parte aqui nesse estudo. Esse daqui vai ser o tema para o próximo estudo. Vai ficar muito grande. Tem muitos textos aqui para ler. Tem muitas perguntas para se fazer. Mas aqui é um desafio de interpretação. Aí você vai ver divindade versus autoridade, que é o que a Trindade tem dificuldade para entender. Então ela vai torcendo o que as outras linhas falam ao contrário dela. E aí nós vamos ver alguns textos, Hebreus 1, Hebreus 2, Hebreus 6, tem algumas citações aqui. E aí o teste de interpretação é para você entender quem fala no Antigo Testamento. O Pai, o Filho ou o Espírito? Quem desses está falando? Mas o interessante é quando você entra nesses textos aqui. Vai ser o tema para o próximo estudo, que vai ser bem curto. Talvez eu nem faça ele aqui, eu faça pelo computador. Eu vou ver na hora. Tá certo, irmãos? Fechamos praticamente o estudo, né? Depois disso só tem mais 3 vídeos e nós acabamos o tema da Trindade. Nós vamos fechar o tema da Trindade. E aí nós vamos estudar sobre o nome do Senhor. Eu quero fechar primeiro esse tema para depois ir para a parte do nome do Senhor, que é um estudo também maravilhoso. E depois nós vamos estudar sobre espírito, alma e corpo com um pouquinho mais de detalhe. Porque talvez vocês não tenham entendido, né? Mas o que você não tiver entendido, vá em Gênesis 2, verso 7 que você resolve.
É claro que é difícil de explicar o porquê que o apóstolo Paulo falou espírito, alma e corpo. E é o contrário ainda, né? Não foi... se fosse tricotomia mesmo, se o homem fosse 3, então seria na sequência assim, corpo, espírito e alma, né? Corpo, espírito e alma. Porque é assim a sequência, né? Deus faz o homem do pó da terra, o corpo, sopra o espírito e o homem passa a ser a alma vivente. O interessante é que o apóstolo Paulo pegou a alma, que seria o terceiro, né? O resultado dos dois. Ele pega a alma, coloca no meio entre o corpo e o espírito. Como se a alma estivesse fazendo a ligação. Esse é um dos motivos pelo qual ele coloca a alma no meio. Porque a alma é o resultado. Então eu não sei como a Trindade interpreta, se a alma é algo do céu ou é algo da terra. O que eu entendo é que a alma é a junção de um elemento do céu e um elemento da terra. Então por isso que são 3, né? Se você for desenhar, falar, são 3. Mas o que é esses 3? Um deles é o resultado dos 2. Entendeu? De maneira que eu penso muito mais em dicotomia do que em tricotomia. Para mim faz muito mais sentido. Tá bom, irmãos? Então eu vou finalizar o estudo, o tema aqui. Fiquem todos na paz do nosso Senhor. Espero que vocês tenham entendido. Deixa aí os comentários e vamos prosseguir a estudar. É tema difícil, mas para mim eu tenho isso aí muito claro na mente. Tá bom? Fiquem todos na paz do nosso Senhor e até os próximos estudos.